Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu acho que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, acha que o esporte é burro, acha que a diretoria do esporte, né, as pessoas que dirigem o esporte são analfabetos, são idiotas, porque é impossível você receber um retorno da CBF da forma que ela mandou com relação à arbitragem do jogo contra o Fortaleza e desse último jogo agora que aconteceu contra o Guarani. É ridículo, é abissal, é basicamente o seguinte, para você entender o que é que está acontecendo. Vamos supor que você está andando na rua e o ladrão, ele rouba a sua carteira. E aí beleza, a polícia pegou aquele ladrão e colocou ele na cadeia. E quando vai acontecer lá o julgamento, quem está defendendo o ladrão é o próprio ladrão. Só fazer um exemplo bem escrachado aqui para você entender o que é que está acontecendo, que é isso exatamente que está acontecendo com o esporte. O esporte, só para vocês terem uma noção, ele fez uma reclamação, né, para a CBF, para a Confederação Brasileira de Futebol, com relação à arbitragem que aconteceu no jogo com o Fortaleza e no jogo recente contra o Guarani. Eles mandaram um ofício. Qual é a ideia desse ofício? Não é cancelar a partida, não é mudar nada, mas é simplesmente fazer com que a CBF e com a arbitragem, a comissão de arbitragem, eles tenham um pouco mais de profissionalismo, porque existiu problemas. Você lembra do pênalti, vou colocar a foto para você ver aí, que foi clara a penalidade e simplesmente eles falaram que foi lance normal de jogo. O reclamante, no caso o esporte, ele não tem razão. Vou colocar a foto para vocês verem aqui, né? Tá especificando nessa foto aqui tudo o que aconteceu. Aí a ouvidoria da CBF, que é a própria comissão de arbitragem, entenda, a comissão de arbitragem, quando faz bobagem, quem vai julgar é a própria comissão de arbitragem. Eles falaram que o reclamante não tem razão. Só que em outros tempos, meu amigo, quando isso acontecia, né, ficava por isso mesmo. Em outros tempos, quando o esporte ele fazia uma reclamação, fazia uma solicitação que não era atendida e que era óbvio que era verdade, que ele tinha total razão no processo, simplesmente as diretorias do esporte deixavam para lá, porque de certa forma a gente analisa que existia teoricamente, né, dava-se a entender que tinha meio que um rabo preso ali, só que isso não acontece mais. Pelo menos com essa diretoria não existe rabo preso com ninguém da CBF, né? E essa situação não vai ficar assim, vai ficar realmente um negócio pesado. Então eu vou explicar para vocês agora aqui, ler para vocês agora aqui a nota que o esporte ele fez com relação a essa resposta ridícula da CBF com relação à arbitragem. Eu só quero pedir para você o seguinte, cara, não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral, vamos fazer esse movimento. Quanto mais a torcida do esporte estiver unida aqui no canal, mais eu vou trazer conteúdo, mais eu vou trazer informações, mais eu vou trazer programas para vocês de qualidade. Então, para dar essa moral, clica no botão de inscrever e deixa o teu like. Agora que você fez isso, sem muito arrodeio, vamos ler agora aqui a nota, né? A nota que a CBF ela respondeu com relação ao esporte. Vamos ler aqui, ó. Confederação Brasileira de Futebol, diante de tudo que ainda deve ser dito que o VAR, justamente por não ter imagem descontinada que lhe desse convicção do que o defensor cometeu o penal, não tinha alterado senão respeitar a decisão do campo, ou seja, é o VAR tentando tirar o dele literalmente da reta ali. Eu não vou me alongar muito porque tem muita coisa aqui jurídica, mas no final eles colocam aqui, ó, o reclamante não tem razão. O reclamante não tem razão, ou seja, o cara simplesmente lá foi derrubado e eles colocaram como lance normal e falando que o esporte não tinha razão. Eles mandaram duas notas com relação ao esporte. E o esporte, ele colocou no site oficial, mandou para toda a imprensa e divulgou nas redes sociais a seguinte nota. O Esporte Clube do Recife recebeu o ofício da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, com retorno sobre a representação feita junto à entidade após os inúmeros erros de arbitragem da Copa do Nordeste 2022, Arena Castelão, no último dia 3 de abril. Diante da conclusão do documento que está integrado no corpo desta matéria, o clube discorda veementemente da resposta dada pela comissão de arbitragem. O Leão também reafirma que, apesar da liberação dada por meio do ofício, ainda não recebeu os áudios proferidos entre o árbitro e o VAR durante o jogo. Vocês lembram que o esporte exigiu, né, os áudios do VAR, porque quem não deve não teme, né? E eles informaram que sim, que iam liberar, mas até agora não chegou nada, né? Com isto,
estará indo à sede da entidade nesta semana no Rio de Janeiro com seu presidente executivo Yuri Romão e o vice-presidente de futebol Augusto Carreira, que são hoje os dois grandes nomes do time do Sport Recife, da diretoria do Sport Recife, para maiores esclarecimentos. Além de procurar as explicações sobre o final, sobre a final, o clube viaja para debater sobre mais uma penalidade não marcada, desta vez pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no último sábado, que foi exatamente aquele lance, novamente em cima do Búfalo, no brinco de ouro da Princesa, na partida contra o Guarani. Na ocasião, o atacante Búfalo foi derrubado claramente dentro da área e o juiz do campo não marcou, como também não consultou o VAR no lance. Ou seja, além de ser burro, porque a palavra é essa, burro, de não ver um pênalti na cara dele ali, ele sequer foi consultar no VAR, que tem um recurso que é para você utilizar, mas aí os caras fingem de burro, eu acho que é preguiça, isso só pode ser, e não foi olhar o VAR. Vamos continuar a nota aqui. O Sport Clube do Recife acredita que lances como esses não podem passar despercebidos, principalmente com o auxílio dessa nova tecnologia, deixando claro que o clube paga, tá? O Sport, ele paga, assim como todos os clubes, eles pagam para ter esse recurso, e esse recurso não é utilizado, não é de graça não é a CBF que paga não, quem paga são os clubes, tá? Ele coloca aqui, despercebidos, principalmente com o auxílio dessa nova tecnologia, o VAR, que não vem cumprindo com o objetivo da totalidade, que é minimizar erros capitais, porque assim, se você tem um lance realmente perigoso ali, o mínimo que você vai fazer é olhar no VAR para verificar se tem. O árbitro sequer foi olhar o VAR, tanto na situação da final da Copa do Nordeste, como também nesse jogo de sábado. Então o que é que está acontecendo aqui, meus amigos? Finalmente, e aí eu vou criticar quando tiver que criticar e vou elogiar quando tiver que elogiar, finalmente existe uma diretoria no esporte que está se impondo. Finalmente existe uma diretoria, um presidente no esporte que está colocando o peito dele na reta ali, para não falar outra coisa, mas está indo ali realmente de cara com a CBF para reclamar dos erros. O que é que acontece com isso? Felipe, não vai mudar nada, o jogo não vai voltar. Não vai voltar, mas toda vez que tiver uma arbitragem num jogo do esporte, ele vai pensar duas vezes quando tiver preguiça de consultar um VAR, de consultar o lance. Porque o que aconteceu nesses lances simplesmente foi preguiça, meu amigo. Porque tá do lado aqui a televisão aqui para o cara olhar o VAR. Simplesmente, se ele tem dúvida, e é impossível que ele não tenha dúvida num lance daquele, simplesmente ele tem que ir para lá. E outra coisa, os áudios precisam ser entregues ao esporte para verificar realmente, de fato, se o juiz ou o árbitro que parou, o árbitro auxiliar nesse último jogo agora pediu realmente para parar, para analisar o lance, se de fato ele quis ver ou teve preguiça de não ir ver, porque na minha visão é uma preguiça o cara não ir ver o lance. Enfim, eu estou muito feliz por um lado, porque realmente a diretoria do esporte está se impondo e isso é muito importante, tá? Não adianta só vencer dentro do campo, tem que vencer fora do campo, e isso é algo que a gente tem que dar a César, que é de César. Tem erros nas contratações do esporte? Tem sim. Tem erro na montagem de elenco, contratação de técnico? Tem sim. Mas nisso a gente tem que parabenizar. Parabéns, Yuri Romão. E eu espero que de fato, o esporte volte aí com uma notícia positiva de que esses erros vão ser minimizados e que essa coisa ridícula dos árbitros julgarem os próprios árbitros acabe. Porque é ridículo. Só no Brasil existe algo dessa forma. Mas eu quero ver tua opinião, cara. Você concorda comigo que a CBF quer fazer mais uma vez o esporte de palhaço? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, assim que tiver qualquer nova informação, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.